Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria poder entrar na sua casa mais uma vez com o nosso programa Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida. E é sempre bom estar com você, com a sua família, para juntos estudarmos a Palavra de Deus, esta palavra que deve acompanhar todos os passos de nossas vidas, sobretudo neste tempo especial, que é o tempo do Advento, em que preparamos os nossos corações para a acolhida do Verbo de Deus mais uma vez entre nós. E neste ano, a preparação para o jubileu, ela é especial. Estamos às portas das comemorações dos 2025 anos da encarnação de Jesus Cristo. Esta esperança que não nos decepciona. Mas quero antes disso fazer um convite a você para visitar a nossa página no Instagram, Família dos Devotos. E lá nós deixamos um quiz que você poderá, então, responder e no final do nosso programa deixaremos aqui a resposta correta. E a pergunta é o seguinte: qual animal falou com Balaão? Resposta 1, uma ovelha branca. Resposta 2, uma jumenta. Resposta 3, um corvo. Corra lá, não deixem de interagir conosco, deixando a sua resposta. E agora queremos preparar os nossos corações para o estudo que iremos realizar. Por isso convido você e a sua família a rezarem comigo a oração do Jubileu da Esperança. Pai que estás nos céus, a fé que nos destes no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos na esfera confiante dos novos céus e da nova terra. Quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos da esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Os nossos corações estão preparados, rezamos a oração do Jubileu e agora quero convidar aquela que está nos ajudando a fazer esta jornada no mês de dezembro, através das imagens das fachadas aqui do santuário. Mais uma vez, damos as nossas boas-vindas à professora doutora Vilma Tomaso, que é sempre uma alegria acolhê-la aqui no nosso programa. Bem-vinda entre nós, professora. Eu que agradeço o convite, viu? Uma alegria estar aqui. E é sempre bom contemplar as fachadas e as imagens internas aqui do santuário. É toda uma iconografia que nos ajuda a rezar e nos introduz no mistério que somos chamados a celebrar na liturgia. Professora, na semana passada nós falávamos sobre Moisés. E como Moisés, e nas cenas que temos aqui no santuário, onde existe este personagem bíblico, nos ajudam a rezar e nos ajudam a viver este tempo que a Igreja agora nos propõe, que é o tempo do Jubileu da Esperança. E hoje, dando mais um passo neste nosso caminho, nesta nossa jornada, nós vamos nos deparar com um outro personagem que é Balaão. Às vezes fazemos tantas brincadeiras com este personagem, mas ele é de suma importância nas Sagradas Escrituras e nos ajuda a entender toda a ação de Deus em favor da sua criação. Por isso, professora, nós olhamos agora a cena que retrata a visão de Balaão. E a primeira pergunta para a gente começar o nosso diálogo, que é sempre um diálogo muito frutuoso, é essa: quem é Balaão e o que ele está apontando nessa cena? E ele é conhecido como uma figura de esperança? Vamos lá.
em que vamos contextualizar esse Balaão. Quando é que ele vive, né? O povo hebreu está quase chegando na Terra Santa, na Terra Prometida, e já venceu 2 nações, e tem um rei moabita chamado Balaque, que está com muito medo do povo que está chegando e que vai lutar contra eles. Então, o que ele pede? Ele pede para Balaão. Quem é Balaão? Balaão é um mago, é um feiticeiro, enfim, alguém que tem alguns dons, né, que pode amaldiçoar ou abençoar. Então, o rei Balaque pede para que ele vá amaldiçoar o povo de Israel. E ele fala que tudo bem, só que ele vai perguntar primeiro se ele deve ou não. E ele vê que Deus se revela a ele e fala: você não vai fazer isso. Aí o rei manda seus emissários, o rei Balaque manda seus emissários falar: ele quer dinheiro, promete uma casa com ouro e prata para ele, tudo o que ele quiser, porque é isso que ele quer. E ele é um homem livre, ele fala: não, eu recebi, o Deus dos hebreus falou para que eu não faça isso, eu não vou fazer. Então a gente tem esse contexto. Então ele é um mago, um feiticeiro, e que é muito importante, porque veja, ele não tinha uma religião, né? Mas ele é um homem que ouve a Deus, olha que interessante. E é interessante que este homem que ouve, que escuta Deus, vai ter um papel significativo no desenrolar desta história. Por isso, a próxima pergunta que a gente coloca é essa: por que Balaão, então, está sentado numa jumenta e por que esse animal está presente aí nessa cena? Tá, essa é uma cena muito interessante da nossa escritura. Aliás, eu recomendo que quem gosta de ler a Sagrada Escritura, veja, tá no livro de Números, capítulos 22 a 24. Tem a história de Balaão. Aqui nós estamos na fachada sul, na lateral esquerda, né, de quem está olhando, Balaão em cima da sua jumenta e tendo ali uma visão. Mas o que acontece? Eu não sei, lembra que eu falei que Deus falou para ele não ir? À noite, Deus novamente se manifesta e fala para que ele vá. Ele vai na jumenta, sobe na sua jumenta, né? E vai, só que ela sai da estrada. Quando ela sai da estrada, ele começa a bater nela uma vez. Depois, ela vai para um lugar que é um estreito e machuca a perna do Balaão. Ele bate nela novamente. Aí, ela para. Por quê? Porque a jumenta está seguindo outro caminho porque ela tem a visão de um anjo. E quando ela para, o anjo está com uma espada. E sabe o que é mais interessante, Padre Rodrigo? Quando ela olha para ele, olha que cena interessante, ela olha para ele e fala assim: eu sempre não te obedeci, sempre não fiz o que você mandou, por que você está me batendo? Você não vê que tem um mensageiro e que eu não posso seguir? Então, a gente vê que a criação, né, no caso, uma jumentinha, consegue ver o que aquele homem não vê. Engraçado, Vilma, você traz uma questão interessante para os nossos dias. Quantos sinais, às vezes, a criação nos dá e nós, às vezes, não estamos atentos. Às vezes, o consumo excessivo da água, o desperdício, quando nós destruímos uma planta. É muito interessante aprender também a olhar, né, os sinais de Deus que se revelam através da sua criação. E Balaão não estava muito atento a um destes sinais, algo muito importante, né, que Deus tinha ali para revelar para ele. Um dos sinais que a gente celebra no jubileu é a dimensão da profissão de fé, que é a nossa confissão. O que é essa cena, então, onde nós vemos Balaão, né, que foi pago para amaldiçoar, mas ele consegue fazer, não consegue, né, ele não tem a coragem de realizar isso, porque Deus manda, né, abençoar
O que essa cena guarda em relação com o jubileu que somos chamados a celebrar agora? É interessante que Balaão tem a humildade de ver que a jumenta, aquele animal, tinha razão. E ele se, vamos dizer assim, se a gente pudesse falar na linguagem de hoje, se penitencia, né? Sobre isso, ele se arrepende. Então, olha que imagem bonita que a gente tem, né? E depois tem mais uma coisa, ele se encontra pela terceira vez com o rei Balaque. O rei Balaque manda fazer 7 altares, ele continua negando, ele não vai amaldiçoar o povo, e depois ele fala, depois eu volto, ele sai, fala, depois eu volto e vou falar as palavras que Deus me puser na boca. Quer dizer, ele não fala o que ele quer, mas ele fala o que Deus lhe pede, né? E a gente já remete a São Paulo, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, olha que interessante. E o que ele vê? Ele vê uma estrela, mas não agora, que vai sair da procedência de Jacó. Então, ele já antevê a natividade, né? A vinda do Messias. E ele é um pagão. Para a gente pensar, né? Como Deus ama toda a sua criação, né? Todos os homens. Como o amor de Deus é envolvente, é grande demais para ficar numa coisa só. E é bem interessante, Vilma, que este amor de Deus que nos envolve, se a gente vai lá no Novo Testamento, nós vamos ver também que é a 3 magos que o Senhor também quis revelar, né? O seu amor, a sua misericórdia. E esses 3 magos vão seguir uma estrela. E mesmo tendo, né, sido ali quase que obrigados a voltar para avisar a Herodes, né, onde estava o menino, eles vão tomar outro rumo, vão pegar uma outra estrada para que aquela criança pudesse realizar todo o mistério que Deus tinha, né, depositado e entregue a ela. E é tão interessante que quando a gente fala dessa profissão de fé, que celebrando agora o Jubileu da Esperança, nós vamos estar celebrando 1.700 anos de que os bispos reunidos em um concílio, o concílio de Nicéia, 1.700 anos, eles vão fazer uma profissão de fé no término deste concílio. E aí ali, então, é interessante que os bispos não vão dizer assim, cada um, eu creio, mas vão dizer assim, nós cremos. E cremos em quê? Em que Jesus é Deus com Deus. E isso é muito interessante e nos ajuda também a olhar um pouquinho aí toda essa vida de Balaão que pouco a pouco vai se deixando tocar por Deus. E aí a gente conclui nessa nossa jornada de hoje com esta pergunta: o que é para você deixar-se tocar por Deus? Aquilo que a gente já tinha falado antes, é você acolher. Quando você acolhe, porque eu sempre falo que Deus é muito bem educado, né? Ele não arromba a porta do nosso coração. Ela precisa estar aberta e sermos livres, como foi Balaão, né? Ele não se importou com poder, com dinheiro, de ser uma pessoa importante para um rei, né? De receber uma casa com prata e ouro, mas ele ouviu a Deus. Então, ele se deixou tocar por Deus. Ele, um pagão, se deixou tocar por Deus. Então, para mim, essa é a mensagem mais bonita que tem. É o cristão, o verdadeiro cristão, ele é livre. Livres das amarras deste mundo. Ele tem como ponto luz, assim, o Senhor, né, que está à frente. Então, ele não se deixa amarrar por essa mentalidade deste mundo, né? Ele tem a mentalidade do Senhor. Vilma, muito obrigado por mais essa entrevista, por mais este encontro, e nós estamos crescendo cada vez mais nessa nossa jornada e crescendo através das cenas que cobrem as fachadas aqui do santuário, cenas que nos ajudam a rezar. Desde já,
Muito obrigado e semana que vem nós vamos estar aqui de novo para continuarmos essa jornada.